E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O segredo é nunca esquecer da onde Jesus nos arrancou. Ele fala para o paralítico do tanque de Betesda: ora, pega a sua cama e vai. Para ele nunca esquecer quem ele foi. Um homem, um tanque, uma cama. Essa era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. Escute. Que lhe pergunta: ô paralítico, queres ficação? Então o homem falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem numa cama, culpando o tanque, mas assim disse o Senhor. Levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você voltar pra cá, mas a cama tu terás que carregar, que é pra não esquecer do teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é para não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça a sua raiz, pois através dela glorificará o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a sua mão, deixa chuva de milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Deixa-se o tanque, mas a cama é pra carregar. Pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Você pode crescer, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória de Deus. Você pode cantar, mas
glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Cadê os escolhidos aqui separados, que foram curados por Ele? Não esqueça a cama, oh glória! Aleluia! Tu és poderoso, oh glória! Aleluia! Se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a sua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras o homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Tu tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar. Pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Adarassúria de Calabarácia. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Você pode crescer, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Exalte a Ele, Darassúria, pois através da cama verás a glória de Deus. A excelente glória é por Ele, é para Ele, somente dEle é a glória. Aleluia, oh glória, Ele é poderoso. Aleluia, oh glória. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nesse lugar. Temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem pedirá o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima.
que continuar. Quem obedece aqui embaixo, Amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus. Vai virar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele vai cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. glória a Deus. Toy, 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 Queremos falar sobre uma coisa legal. Foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção para entender. Nosso recado é importante e é pra você. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros nem maçãs, dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Papai, mamãe, pense sempre em mim. Vocês são o modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Que bom é ter uma família, família abençoada
você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar. Não falo mentira e não batem meus irmãos, porque tenho Jesus dentro do meu coração. Pode ter uma família abençoada por Deus. Pai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Falando de família, vale a pena dizer que o importante é respeitar quem cuida de você. Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô, essa pessoa merece seu amor. Que bom é ter uma família, que bom, abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar por minha família e sei que Deus vai abençoar. Eu amo minha família, eu amo minha família, eu amo minha família, eu amo minha família, minha família. Eu amo minha família, eu amo minha família, eu amo minha família. Dói, 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 chique, chique, dói, dói. Santo é o teu nome, Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar,
deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia, aplauda o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus de maravilhas. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Ai, Senhor, Santo de Deus. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido, Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, e soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, e pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levante sua voz e declare: Digno é o Senhor, sobre o trono está,
igreja. Digno é o Senhor, sobre o trono está soberano, criado, sempre te adorar. Elevo-me as mãos ao Cristo que venceu. Ele é o Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. mais uma vez, Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Só Ele é digno. aplaude Ele é digno. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. É a palavra de Deus para começarmos aqui hoje. Como cooperador Lindomar, o diácono, né? Lindomar Júnior disse, nós estamos aí desde setembro do ano passado, falando sobre o tema a Bíblia toda, o ano todo. E nós vamos nessa série de mensagem até o final de agosto. Bem? Então é discorrendo sobre os principais temas da Bíblia, para que a igreja tenha noção, né, dos principais pontos da palavra de Deus em toda a Bíblia. Amém? Até final de agosto, vocês podem dizer que vocês têm uma ideia dos temas centrais da Bíblia aprendidos aqui, né, aos domingos. Amém? Então, Atos capítulo 20, verso de número 28. Isso mesmo? 20, 28. Diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, eu dito que a Tua palavra é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio no poder da Tua palavra. Fala comigo. Amém. Podeis assentar. Desocupe as mãos e dê a melhor salva de palmas que você puder para Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta caminhada e hoje nós vamos falar sobre o tema A Longa Jornada até Roma. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos e nos domingos passados, acho que foi 2 domingos, nós falamos sobre as viagens missionárias de Paulo, né? E hoje nós vamos falar aqui, porque agora Lucas narra
como Paulo deixou Éfeso, passando por vários lugares até chegar a Jerusalém. E de fato nós vamos ver que Lucas mantém em segredo que Paulo, ele tinha a intenção de seguir para Roma, depois de visitar Jerusalém. Só que ele mantém isso em segredo. E nós vamos ver que, todavia, nesse momento, todo o pensamento, dele está aqui voltado para Jerusalém. E parece claro que Lucas, ele vê um paralelo entre a viagem de Jesus para Jerusalém, enfatizada em seu evangelho, Assim também, ele olhando para esse paralelo, ele vê a viagem, melhor dizendo, ele faz um paralelo entre a viagem de Jesus a Jerusalém, quando ele enfatiza isso lá no evangelho, e ele compara aqui com a viagem de Paulo a Jerusalém. Então, isso ele vai descrever no livro de Atos, sobre Jesus no livro de Evangelho de Lucas, sobre Paulo no livro de Atos. E a gente vai ver que, obviamente, a missão de Jesus, ela é inigualável à missão de Paulo. Só que Lucas quer mostrar assim que o discípulo está seguindo os passos do mestre. E mais ou menos como aconteceu com o mestre, ele vai mostrar para a gente que aconteceu com o discípulo, ou o apóstolo aqui, no caso. E a gente vai ver que, no entanto, aqui a semelhança entre as duas viagens, elas não parecem simples coincidência. Porque Lucas vai mostrar que assim como Jesus, Paulo foi a Jerusalém com um grupo de discípulos e foi perseguido por judeus hostis que planejavam matá-lo. Então, do mesmo modo que Jesus, Paulo fez também aí, ou recebeu, 3 predições sucessivas da sua paixão ou dos seus sofrimentos, e incluindo aqui a sua entrega aos gentios, nós vamos ver que, como Jesus, Paulo declarou estar pronto para dar a sua vida e expressou a sua rendição à vontade de Deus. Outro ponto, como Jesus, Paulo estava determinado a completar o seu ministério e a não se desviar dele. Então, não há necessidade aqui de insistir nos detalhes, mas certamente a gente vai ver que Lucas pretendia que os seus leitores percebessem que Paulo estava seguindo aqui exatamente as pegadas do mestre. É isso que Lucas está querendo passar para os seus leitores. E aí no versículo que nós lemos, vai falar sobre a mensagem de Paulo aqui aos líderes da igreja de Éfeso. Vou ler novamente o versículo, Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, enquanto ele seguia rumo a Jerusalém, Paulo e os seus companheiros, eles pararam no porto de Mileto,
de onde Paulo enviou aí uma mensagem aos líderes da igreja em Éfeso, pedindo que eles fossem encontrá-lo. E Paulo se dirigiu a eles usando uma metáfora relacionada aqui a pastores, a ovelhas e a lobos. Então veja como que Paulo começa a descrever. Ele começa descrevendo o exemplo do pastor. E ele vai citar a si mesmo como exemplo. E a gente vai perceber que o seu ministério revelou uma extraordinária integridade. Segundo, ele era cuidadoso no ensino, instruindo em todo o conselho de Deus. E também em zelo no evangelismo, toda a população de Éfeso. Empregando também métodos diversificados. Ele pregava publicamente, ele pregava na escola como de tiranos, ele pregava a pessoas, ele ia de casa em casa, também pregando, os métodos usados por Paulo. E assim ele compartilhou toda a verdade com todas as pessoas possíveis e através de todos os meios disponíveis. Então ele podia afirmar aqui que ele era inocente do sangue de todas aquelas pessoas, porque ele não deixou de pregar. Segunda figura da metáfora, Paulo vai descrever a invasão dos lobos, os falsos mestres. E ele vai falar que os lobos caçam tanto sozinhos, como também eles caçam em bandos. E ele vai mostrar que as ovelhas são completamente indefesas diante deles. E assim a gente vai perceber que o apóstolo, ele exorta os pastores a protegerem as ovelhas. Ele começa a falar: os pastores do rebanho de Cristo têm duas tarefas. E ele diz: alimentar as ovelhas. Alimentar as ovelhas. E afugentar os lobos. Ou seja, ensinar a verdade. Ele está mostrando, ensinar a verdade e combater o engano. Alimentar as ovelhas ensinando a verdade, combater o engano afugentando os lobos. E a gente vai ver que atualmente essa última tarefa que ele dá para os pastores, ela tem caído em desuso. Porque a gente vai ver que nós ouvimos com frequência que devemos ser positivos em nossos ensinos e nunca negativos. Mas Paulo vai mostrar para a gente que os que dizem isso, eles estão em desacordo com o Senhor Jesus e os seus apóstolos. Porque os apóstolos, além de alimentar as ovelhas e pregar positivamente, eles também combatiam. Eles também combatiam os erros e exortavam todos aqueles que viessem depois, fizessem o mesmo. E aí ele vai partir agora para a terceira figura da metáfora que ele está fazendo, de pastores, lobos, e agora ele fala de ovelhas. Então, por fim, aqui Paulo enfatiza o valor das ovelhas. Quem eram as ovelhas? As pessoas. Quem eram os pastores? Os líderes da igreja. Quem eram os lobos? Os falsos mestres. E aí então, ele vai dizer que essas pessoas, as ovelhas, elas são a igreja de Deus. E ele vai dizer:
elas foram compradas com o sangue de Cristo. E ele ainda vai deixar claro, e elas são guiadas pelo Espírito Santo. Então aqui, deixando claro para pastores, vocês que estão aqui hoje podem se tornarem pastores no futuro de um rebanho, e talvez muita gente está nos assistindo, pastores que estão nos assistindo. Lembre-se de uma coisa: as ovelhas não são nossas. O pastor Lindomar não morreu na cruz por vocês. Vocês não são minha propriedade, não. Vocês são de Deus, através do sacrifício de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu tenho que entender que as ovelhas desse rebanho não são guiados pelas minhas ideias, pelos meus métodos. Não. Todos nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o manual pelo qual o Espírito Santo de Deus usa para guiar a igreja é a palavra. Então, portanto, meus queridos irmãos, pastores, obreiros, qualquer pessoa que subir num púlpito como esse para falar para estas pessoas que não são nossas, pregue a palavra de Deus. Não suba num púlpito desse para encher linguiça, falar de si mesmo, contar história. Isso é perca de tempo. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Deus. Então veja que essa esplêndida verdade trinitana ou trinitária que Paulo vai falar aqui, ela deve produzir um profundo impacto em nosso ministério. Pois ele está dizendo, as ovelhas não são aquelas criaturas limpas e carinhosas que aparentam ser a certa distância. São animais sujeitos a várias doenças. Interessante que, em explicar a metáfora, muito literalmente, Paulo está querendo mostrar que alguns membros da igreja, eles representam grande provação para os seus pastores. Porque, geralmente, ovelha dá trabalho. Não é fácil. Ovelha é míope. Por isso que o pastor vai na frente delas e elas vão atrás do pastor seguindo o cheiro. Elas conhecem o pastor. Por isso que geralmente no campo, na área agropecuária, né, vamos dizer, cuidando de animais, eles colocam 2 pastores, no mínimo. Porque as ovelhas, elas se apegam tanto àquele pastor, ou àqueles pastores, que se um morrer, e não tem outro que elas conhecem, as ovelhas acabam tendo muitos problemas. Porque elas não conseguem seguir a qualquer um outro. Agora, a gente vai perceber que Paulo também não deixa o problema só para o lado da questão das ovelhas. Ele diz que tanto as ovelhas podem fazer o pastor sofrer, como também o pastor pode fazer a ovelha sofrer. E ele deixa isso muito claro. Então,
Então, vem a pergunta: como então nós podemos preservar no amor e no serviço? E a resposta dele é: lembrando o quanto eles são preciosos. De fato, são tão valiosos que recebem os cuidados das 3 pessoas da Trindade. As ovelhas são do Pai, o Filho morreu por elas e o Espírito habita nelas. Então, só por essa razão, diz Paulo, que os pastores devem suportar as ovelhas, que às vezes o faz sofrer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós vamos seguir no raciocínio aqui dessa difícil, longa jornada de Paulo até Roma. Ele está agora, por enquanto, em Jerusalém. Aqui o que nós acabamos de falar, ele estava em Éfeso e ele está em direção a Jerusalém. E agora nós vamos falar de um outro ponto de Paulo em Jerusalém. Veja Atos capítulo 21, verso 17 e 18. Só que aqui eu vou ler de forma resumida. Diz assim, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Então, aqui dentro desse contexto, desse versículo, que estamos num segmento de um raciocínio de a jornada de Paulo até Roma, E quando Paulo e os seus companheiros de viagem, eles chegaram a Jerusalém, eles foram ver Tiago. Quem era Tiago? Tiago ainda era aqui o líder reconhecido da comunidade judaico-cristã mundial, que agora contava com milhares de membros. E a gente vai ver que, ao descrever o encontro de Paulo e Tiago com os seus respectivos seguidores, Lucas, ele coloca diante de seus leitores aqui uma situação dramática. E essa situação é tão dramática que a gente vai perceber que ela está carregada de riscos e de possibilidades, pois Tiago e Paulo eram os líderes dos grupos cristãos judaico, Tiago, e gentílico, ou gentios, Paulo. E esses dois grupos não estavam andando muito de acordo, não, no começo da igreja. A gente vai perceber que havia um ciúme entre os judeus com os gentios, e mais da parte dos judeus, que não queriam aceitar muito os gentios, não tinham entendido ainda essa graça de Deus alcançando os gentios. Mas a gente leu para trás também que o apóstolo Pedro, ele foi aos gentios porque Deus o fez entender que os gentios também pertenciam à mesma família, e que Jesus, dentro dos seus ensinos, ele derrubou toda essa barreira entre raças e pessoas e culturas e tal, e que Jesus é para todos, não só para os judeus. Quem está entendendo? E aí o que acontece? A gente vai observar que durante aqui todo esse tempo aqui, desde a última vez que eles haviam se encontrado, os dois grupos haviam crescido consideravelmente, tanto judeus como gentios, debaixo aí da boa mão de Deus. E a gente vai perceber que o encontro poderia ter sido doloroso, mas ambos, Paulo e Tiago, eles possuíam um espírito
espírito conciliador. E a gente vai observar primeiro aqui Tiago. Veja aqui, quando Paulo deu um relato detalhado daquilo que Deus havia feito entre os gentios através do seu ministério, a gente vai perceber Lucas escrevendo que não houve nenhum murmúrio ou sinal de desaprovação, e Tiago leva todo mundo a louvar a Deus pelo que Paulo fez. Todos louvaram a Deus juntos. Aí vem Paulo, também estava ansioso por uma conciliação, e ele demonstrou de duas maneiras. A primeira, embora por alguma razão, Lucas aqui a gente vai perceber, ele não menciona isso, né, até Atos 24, 17, ele vai mostrar que a primeira questão de Paulo aqui foi apresentar à igreja judaica as ofertas recolhidas pelas igrejas gregas. E ele vai dizer que eles estão enviando oferta para os irmãos necessitados de Jerusalém. E depois nós vamos ver que Paulo, talvez aqui, já tivesse apresentado essas ofertas em particular. E ele considerava não apenas como uma expressão de amor pelos necessitados, mas também como um símbolo tangível da solidariedade judaico-gentílica no corpo de Cristo. E aí Lucas, no entanto, aqui ele enfatiza a segunda demonstração do espírito conciliador da parte de Paulo, relatando a maneira positiva como ele recebeu a proposta feita por Tiago. Porque a gente vai ver que, por causa do grupo, ou do grande número de judeus cristãos ali em Jerusalém, todos eles zelosos da lei, e era importante aqui reprimir o boato de que se espalhava que Paulo estava ensinando os judeus cristãos a abandonarem Moisés e a declararem a circuncisão e a observância da lei desnecessárias. Isso estava correndo, esse boato, que lá nos lugares onde Paulo estava pregando aos gentios, também tinham judeus, e que esses judeus, querendo juntar o grupo gentil de lá, tinha que abandonar o Moisés e abandonar a lei. Isso estava correndo, isso estava, né, aquele fofoca entre os crentes, irmão. Não tem fofoca no meio dos crentes, sim ou não? Hã? Tem não, irmão? Vocês é crente, ué? Oxe. Tá. Era só na época lá. E aí a gente vai olhar aqui para o contexto da história, que aquilo que ele deveria ensinar aos convertidos gentios já havia sido estabelecido pelo concílio de Jerusalém. Nós falamos sobre isso nas mensagens passadas. Então Tiago propõe que Paulo participe de certos rituais de purificação, não como obrigação, mas como uma concessão aos escrúpulos judaico-cristãos. E Paulo aceitou. Imediatamente Paulo aceitou a proposta de Tiago. E aí, isso foi como diz, em segundo ponto aqui apresentado, algo para se louvar a Deus pela boa vontade demonstrada aqui por Tiago e por Paulo, né? E eles já concordaram aí doutrinamente, né, quanto à salvação pela graça de Cristo por meio da fé. Eticamente também os dois demonstram concordarem quanto aos cristãos se submeterem à lei moral. Mas havia uma única
situação de discordância entre eles, que se restringia aqui a questões culturais, rituais e tradicionais. Isso Paulo deixou claro que não dava para passar. E aí nós vamos perceber que, por causa dessas questões, alguns acharam brecha para tentar fazer com Paulo o que fizeram com Jesus. E aí a gente tem o ponto agora de Paulo como prisioneiro. Atos capítulo 21, verso 30. Diz o verso 30. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Então até aqui, Lucas retratou o seu herói na ofensiva, tomando a iniciativa corajosa para evangelizar grande parte da Ásia Menor, da Grécia. Mas agora, no entanto, a gente vai perceber que ele se encontra na defensiva. Ele vai defender Paulo, acompanhando aí as suas 3 viagens missionárias. Lucas descreveu os 5 julgamentos a que Paulo foi submetido. E nós vemos que ele foi submetido diante de uma multidão de judeus, diante do Sinédrio, diante de Félix, de Festo e do rei Agripa. E aí nós vamos ao primeiro ponto aí, vendo que essa narrativa, ela toma aqui, né, cerca de 200 versículos dentro do livro de Atos, né? E aí a pergunta é: por que tantos detalhes? Por que Lucas está detalhando tanto sobre isso? E um dos temas principais do livro de Atos é o relacionamento entre judeus e gentios. E a gente vai perceber que nos capítulos 21 a 23, Lucas passa a descrever a relação ao evangelho por parte dessas duas comunidades. Então os 2 temas, a oposição judaica e a justiça romana, estão interligados aqui na narrativa de Lucas. E o apóstolo Paulo, ele se encontra no meio deles, vítima de um benefício e estando também aí sendo vítima, né, de um lado e beneficiado aí pelo outro lado. E aí vem o primeiro ponto. Lucas não demonstra qualquer sinal de antissemitismo, para que fique bem claro aqui. Lucas não vai demonstrar nenhum qualquer sinal de antissemitismo aqui. Ele simplesmente registra os fatos, constatando a determinação dos judeus em se livrar de Paulo. Eles queriam se livrar de Paulo porque Paulo para eles era um problema, porque crescia muito o número de gentios, e alguns judeus não queriam aceitar de forma alguma. Então nós vamos perceber que a declaração de Lucas, de que quando Paulo foi arrastado para fora do templo, imediatamente as portas foram fechadas, no verso 30, tem aqui também um significado simbólico, pois os portões fechados representam a rejeição final por parte dos judeus ao evangelho. E assim a decisão de Paulo de voltar-se para os gentios se justifica. Por que ele não queria ficar em Jerusalém e pretendia ir para Roma? E aí nós vamos ver que o segundo ponto aqui, o segundo tema de Lucas, é a justiça romana. Ele apresenta aqui as autoridades do império como amigos do evangelho, não inimigos. E a gente vai ver que Lucas já havia demonstrado como os magistrados lá em Filipos se desculparam diante de Paulo e Silas pelos maus tratos. Também ele vai falar como Gálio em Coríntio recusou-se a ouvir as acusações dos judeus contra Paulo, e também como
o escrivão da cidade de Éfeso declarou os líderes cristãos inocentes, despertando aí a multidão. Aqui no caso do escrivão, quando ele declara os líderes da igreja inocente, dispersando a multidão que estava enraivecida contra Paulo. E aí a gente vai ver que agora em Jerusalém, Cláudio Lísias, o comandante militar, ele impediu por 2 vezes que Paulo fosse linchado. A gente vai ver dentro do contexto aqui, eu estou trazendo, porque o que eu estou trazendo para vocês é um resumo de todos esses 200 versículos. Quem entendeu, diga amém. Então eu estou fazendo um resumo, por isso eu preciso ir, tranquilo aqui para vocês entenderem todo o contexto. Então veja bem, aí a gente vai ver que dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui, esse Cláudio Lísias, que é comandante militar, ele impede 2 vezes que Paulo fosse linchado, livrou ele de um interrogatório brutal ao descobrir que ele era cidadão romano e protegeu ele dos judeus que planejavam matá-lo. E essa proteção por parte da justiça romana, ela é mais evidente ainda nos julgamentos a que Paulo foi submetido. Embora Paulo aqui estava sendo acusado pelos judeus, Paulo foi julgado e libertado pelos romanos, e nos julgamentos de Jesus, a gente vai perceber que também foi assim. Por 3 vezes Jesus e Paulo foram acusados e declarados inocentes perante uma corte de justiça, e a gente vai ver aí como as pessoas de fora, as justiça, fora da religiosidade, dava legalidade da fé cristã, e isso estava bem estabelecido entre eles, tranquilo. Mas aí a gente parte para o ponto de Paulo agora como réu. Atos capítulo 25, verso 8. Vemos que ele foi preso, agora ele como réu. Veja a declaração de Paulo, Atos 25, 8. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Todas as 3 acusações que estavam sendo feitas pelos judeus contra Paulo. Então Lucas aqui, ele nos permite acompanhar 3 julgamentos sucessivos de Paulo, diante dos governadores Félix, de Festo, e do rei Agripa II, apresentando aqui o Paulo como réu e depois como testemunha. Aí vem o primeiro ponto dele como réu, diante de Félix. Nós vamos ver como foi lido, que Paulo negou veementemente as acusações de sectarismo. O que era isso? Um espírito de seita, ou aqui intolerante, ou também pode ser descrevido como intransigência contra a lei e tal, de forma que eles acusavam Paulo de estar profanando o templo, e ele enfatizou aqui a continuidade do evangelho em relação às escrituras do Antigo Testamento. Na sua defesa, Paulo vai falar sobre isso. O que nós estamos fazendo como apóstolos de Cristo é dar continuidade ao que foi escrito no Velho Testamento. Paulo está deixando claro, gente, todo o Velho Testamento aponta para o Messias que viria, e esse Messias é Jesus. É isso que Paulo está mostrando. Só que eles não querem aceitar. Alguns judeus não querem aceitar, de forma alguma, como até hoje muitos judeus não aceitam Jesus como Messias.
E aí, a gente vai ver que Paulo então começa a sua defesa, dando testemunho e falando, afirmando que ele servia ao Deus de seus pais, com a boa consciência, e que acreditava em tudo que estava escrito na lei e nos profetas. Ele declarou também que acalentava a firme esperança no cumprimento das promessas de Deus acerca do Messias. E, resumindo aqui, a sua posição em relação a Moisés não era de apostasia, mas era de continuidade. Paulo está dizendo, o que Moisés fez foi para a glória de Deus, e o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Estamos continuando no mesmo propósito, no mesmo propósito. Aí vem o segundo momento dele como réu diante de Festo, o sucessor de Félix. Paulo rejeitou a acusação de sedição, porque agora está acusando ele de sedição, que seria de perturbação da ordem pública, né? De agitação, que estavam acusando ele de fazer isso. E ele vai dizer que nada havia feito contra a ordem pública, e estava tão seguro de não ter feito nada contra César, que julgou necessário apelar aqui, por ele tanto declarar que eu não estou contra César, eu quero que César me julgue. Ele fez esse pedido. Como cidadão romano, ele tinha esse direito. E aí então, Paulo vai deixar isso claro. Eu não estou contra César, eu não estou contra a ordem pública das leis de Roma, não. E Paulo vai dizer, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ele está dizendo isso. E em resumo aqui a sua atitude em relação a César, ele não era de anarquia, mas ele era de lealdade. Ele obedecia às leis. E aí vem o terceiro ponto. Ao se colocar diante agora de Agripa e Berenice, as acusações agora eram as mesmas. E aí a impressão que nós temos aqui é que Paulo, irmão, estava sempre respondendo a questão implícita, porque os judeus estavam tão ansiosos para se livrar dele, e a resposta para isso, por que esses judeus estão querendo se livrar dele, está relacionado ao ministério junto aos gentios, que eles não aceitavam, com o qual ele estava inexoravelmente comprometido em obediência à visão e ao chamado de Jesus, porque quem mandou ele ir aos gentios foi o próprio Jesus. Mas os judeus não queriam. Então as 3 defesas de Paulo foram bem-sucedidas. Nem Félix, nem Festo, nem Agripa encontraram qualquer culpa nele. Ao contrário, a gente vai ver aqui Lucas escrevendo que ele era inocente das acusações. E Paulo, no entanto, não satisfeito com isso, foi mais além e proclamou diante da corte a sua lealdade tripla. Ele diz, eu sou leal a Moisés, aos profetas, eu sou leal a César, eu sou leal, acima de tudo, a Jesus Cristo, com quem eu tive um encontro na estrada de Damasco. E essa foi aí a defesa de Paulo. E ele era um judeu fiel, um romano fiel, e agora um cristão fiel. Então ele era fiel aos 3 estados de cidadão que ele era, né? Cidadão judeu, cidadão romano e cidadão do céu. Ele foi fiel nos 3. Mas os judeus não queriam aceitar. E aí a gente parte para o próximo ponto, de agora Paulo como testemunha. Atos capítulo 26, verso 16. Ele vai dizer, eu lhe apareci
para constituí-lo servo e testemunha. Isso aqui é Cristo falando para Paulo lá no caminho de Damasco. Eu lhe apareci para constituir você servo e testemunha. Então o apóstolo Lucas, o propósito aqui de Lucas, né, ao descrever os 3 julgamentos, não foi somente apologético, foi também evangelístico, porque a gente vai ver que os 2 anos que Paulo passou na prisão interromperam aí a sua missão, a sua carreira missionária, e aqui parece que a gente vai perceber que isso deve ter provocado aí uma certa frustração, mas assim, quando ele teve a oportunidade de testemunhar, ele agarrou-se a esse testemunho com confiança e com coragem. E a gente vai ver que Lucas descreve 2 exemplos do testemunho de Paulo em sua conversa particular que ele teve com Félix e na audiência pública que ele teve com Agripa. E aí vem o ponto, quando Félix foi um dos, segundo aí os historiadores, né, vai mostrar que Félix foi um dos piores oficiais romanos, porque ele ficou conhecido aí por sua crueldade, por sua lascívia, por sua ganância e por não ter escrúpulos morais. E Paulo, todavia, diante de um homem desse, tão terrível, não teve medo. Sabia ele que ele podia fazer qualquer coisa, mas ele não teve medo. Não teve medo. E a gente vai ver que aqui, como Félix conversou com Paulo sobre justiça, sobre domínio próprio, sobre juízo vindouro, está descrito lá no 24, 25, né, de Atos, ou dentro desse capítulo aqui, né? E aí a gente vai ver que o que Lucas vai relatar é bem provável aqui que Paulo tenha repreendido a Félix por seus pecados. E Paulo também falou da sua fé em Jesus para Félix, como está descrito aí nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos. E quanto ao julgamento diante do rei Agripa, a gente vai ver que Paulo não ficou assustado também com a demonstração de pompas e de poder que marcou a ocasião, nem como a presença de pessoas importantes no tribunal. E ele, né, vai dizer: vejam quanta gente se reuniu por causa de Paulo. Foi isso exclamado por Crisóstomo. Mas a gente vai ver que Paulo não tentou conquistar a simpatia das autoridades. Ele queria a conversão do rei e não o seu próprio benefício. E Lucas registra aqui que Paulo repetiu por 3 vezes os elementos do evangelho em seu discurso diante do rei. E cada vez que Paulo repetia o evangelho no tribunal, ele estava de fato pregando deliberadamente. E a gente vai ver que Festo pôde tê-lo chamado de louco, como está lá no verso 25, mas Paulo sabia que estava em seu perfeito juízo e estava dizendo a verdade. E aí Paulo deixa aqui para nós uma palavra encorajadora, dizendo: não tenham medo de testemunhar de Jesus diante de qualquer que seja a autoridade. Partimos para o penúltimo ponto aqui da mensagem, caminhando já para o final. Atos capítulo 28, verso 14, vai falar de Paulo em Roma agora já. E aí a gente vai ver que muitos leitores do capítulo 27 de Atos, eles ficam às vezes impressionados com a precisão e a riqueza de detalhes da narrativa de Lucas, porque ele é certo que deve aqui ao fato que o próprio Lucas acompanhou Paulo em todas as suas viagens, né?
Cesareia, a Roma, e assim ele pôde fazer um registro assim, né, diário dos seus andamentos, né? E a exatidão aqui dos seus relatos foi confirmado por um iatista escocês chamado James Smith, com 30 anos de experiência e conhecedor do clima na região do Mediterrâneo. E ele também relatou aí as suas descobertas em um livro. E o livro que esse camarada aqui, iatista, escreveu é A Viagem e o Naufrágio de São Paulo. E a gente vai ver que os primeiros dias de viagem pela costa do Mediterrâneo foram momentos tranquilos, monótonos. Porém, como não conseguiram ali ancorar, segundo está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, eles não conseguiram ancorar seguros ali em Creta, que foi o primeiro ponto que eles tentaram ancorar, mas não acharam seguro e tal, e apropriado. Eles começaram a navegar no mar aberto, e quando foram para o mar aberto, eles foram apanhados por uma tempestade muito forte, aqui, que a gente vai perceber que o navio deles foi arrastado, né, pela tempestade, que deram o nome lá de Euroaquirão, né? E eles ficaram à deriva por 14 dias, até conseguir chegar na ilha de Malta. E ali os habitantes daquela ilha, como nós já lemos sobre isso, cuidaram deles durante os 3 meses do inverno, até que eles fossem embarcar no navio e seguir rumo à Itália. E a gente vai ver que alguns irmãos ouviram falar que eles estavam chegando. E aí quando os irmãos lá de Roma ouviram que eles estavam chegando, e eles andaram, irmão, aproximadamente 50 quilômetros ao longo da Via Ápia, né, para recepcionar a chegada de Paulo. De tanta alegria de receber Paulo. E em Roma a gente vai ver que Paulo ele teve a permissão para morar em seus próprios aposentos, amparado ali, embora por vigilância de um soldado. Ele vai fazer um convite aos líderes judeus para encontrá-lo e assegurar eles de que nada havia feito contra o povo ou os costumes judaicos, e que os romanos queriam soltá-lo. E aí a gente vai ver que Lucas vai relatar que os líderes responderam que não tinham ouvido nada contra ele ali, mas que gostaria de saber mais sobre essas questões que Paulo está apresentando. E no dia seguinte, combinado, eles encontraram ele ali, e Paulo começou a proclamar o reino de Deus, o ensino sobre Jesus Cristo, e procurando convencer aqueles líderes judeus ali de Roma a respeito de Jesus, identificar o Jesus histórico com o Jesus bíblico, com o Messias bíblico, melhor dizendo, ou com o Cristo bíblico. E alguns, como vai relatar aí no contexto, foram convencidos, mas outros não creram. E assim, por causa da dureza do coração dos judeus, Paulo, ele, pela 4ª vez, voltou aí, está decisivo a ficar pregando só para os gentios, e vai deixar de lado aí os judeus nesse sentido, porque eles não queriam ouvi-lo. E aí a gente vai ver que no final do livro de Atos nós encontramos as expressões abertamente, sem impedimento algum, e elas descrevem aí a liberdade desfrutada por Paulo de pregar o evangelho sem qualquer restrição, falando também de uma porta aberta através do qual ele deveria passar, e essa porta que abriu foi-se para os gentios e não para os judeus. E a gente vai para o último ponto de Paulo, que é notar em todo esse contexto que nós estamos falando, a provisão de Deus.
E às vezes a gente vai olhar para o contexto e vai falar assim, mas onde é que está a provisão de Deus nessa luta toda que Paulo está enfrentando? Isso aqui serve muito para a gente entender, irmão, a ideia e a diferença entre o propósito de Deus e a diferença da forja. Já vou fazer aqui o merchan da sexta-feira, né? Que é a questão do processo. Deus tem para Paulo, Jesus vai dizer para Paulo, olha, eu vim aqui e eu vou fazer você servo, vou fazer você testemunha, e você foi um perseguidor e agora você vai aprender a ser perseguido. Vou virar o disco. Você estava perseguindo a minha igreja, agora eu vou permitir que você seja o perseguido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então veja que Deus nos guarda, Deus tem um propósito conosco, Deus tem um propósito para o qual nós devemos caminhar para Ele, que é a nossa salvação, mas Deus não nos isenta do processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Com isso eu estou querendo dizer que crente tem luta, crente tem dificuldade, crente tem, né? Existe meio que parece que dois evangelhos sendo pregados por aí. Um em que as pessoas parece que não interpretaram bem o que Jesus disse. Alguns vão pregar assim, neste mundo tereis aviões, casões, dinheirões. Não é assim? Isso é o que o povo prega torcido. Mas Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, sereis caluniados, sereis arrastados aos júris, mas não tenham medo, porque eu. E se Jesus venceu, o que ele estava querendo dizer nas entrelinhas? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vão pedir tudo o que quiseres, vai ser feito, e vocês também vencerão. Mas só vence em Cristo, viu, irmão? Se você tiver ido para a guerra sem Cristo, cuidado para não acontecer contigo como aconteceu com os filhos lá do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Cuidado para não acontecer contigo como aconteceu com Sansão, que todas as vezes que ele dava uma surra nos inimigos era porque o Espírito de Deus se apoderava dele. Só que Sansão esqueceu que o Espírito de Deus só fica na vida de quem não quebra princípios. E Sansão quebrou os princípios. E na última vez, Sansão se levantou e disse: irei contra eles como das outras vezes. E aí vem o versículo, um dos mais tristes da Bíblia. E não sabia ele que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Deixa eu te falar, como cantou aqui o nosso indígena Taequamã. Tudo que você for ou fazer, que seja para glorificar a Deus. Se cantar é para a glória, se pregar é para a glória, se enriquecer é para a glória, tudo deve ser para a glória de Deus. Se você conseguir fazer com que a sua vida seja para glorificar a Deus, você terá sucesso. E eu quero declarar a você,
Sucesso não é ter posses. Sucesso é ter sucessão. Sabe qual é o maior sucesso de um pai e de uma mãe? É que os seus filhos sejam melhores do que ele. Esse é o maior sucesso da sua vida. O maior sucesso da sua vida. E aqui eu posso citar um exemplo. Está aqui o pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues não toca, mas o Samuel toca. É melhor do que ele para tocar, né? Pastor José Rodrigues não dirigiu igreja em seu trabalho aí para o Senhor, mas o seu filho dirigiu e dirige até hoje. Isso é um sucesso, pastor Zé. Mas tem uma coisa que eu vejo sucesso também, que nenhum dos seus filhos talvez fez tão bem como você e sua esposa. Para quem não sabe, pastor José Rodrigues é da região lá do João Luiz de Oliveira. Eu dirigi a igreja lá. E aquela igreja está lá, construída, graças a Deus, mas o esforço desse casal que está sentado bem ali, ó. Pensa em duas pessoas, claro que eles tiveram ajuda, mas fizeram frente, que lutaram, e eles contaram a história para mim. Não foi fácil, né? Teve que enfrentar até lideranças para que a igreja estivesse plantada lá hoje. Então, irmão Zé, você é um camarada de sucesso. Então Deus te trouxe aqui hoje para te dizer isso. Nunca deixe ser frustrado por nada. Por nada. Entendeu? Só não vou falar que você vai morrer, mas você completou a carreira toda aí, né? Do chamado de Deus para sua vida aí. E agora é só desfrutar, irmão Zé. E acabar de criar esses meninos, né? Amém? Aí vem os netos. E tem uma frase que o irmão Zé falou para mim que eu não esqueço. Essa é engraçada. Para quem que é vô aqui? Quem é vô? Quem é vô? Irmão Zé me disse uma pérola sobre avós. Tanto vô como vó. Irmão Zé disse assim, olha, pastor, depois que ele teve um neto, né? Pastor, eu descobri que vô é burro que filho amansou para neto montar. Porque eu conversava com ele, ele disse que era muito bravo, né? Assim, muito sério demais com os meninos dele. E não tinha muita brincadeira. E um dia eu cheguei lá, irmão, tá lá o irmão Zé deitado no chão e o netinho dele montado em cima dele. Aí ele chegou, olhou desconfiado para mim assim, eu falei, irmão Zé, que negócio é esse aí? Aí o irmão Zé disse essa pérola, não, pastor, é porque vô é burro que filho amansou para neto montar. Por isso que nós estamos aqui nesse negócio, né? Às vezes fomos duros, né, com os nossos filhos. Aí, calma, viu? Calma. Quando vier os nossos netos, vocês são experientes aí, vão ficar desse jeito aí, né? Amém? Então, deixa eu explicar aqui, finalizando a providência de Deus, bem rapidinho. A gente vai ver aqui, ó, os capítulos 27 e 28, eles são importantes porque eles falam da providência de Deus, né? Ilustrado aqui na seguinte verdade, diz assim, ó, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Está escrito lá em Provérbios 21, 30. Então a providência de Deus aqui, ela pode ser constatada nesse capítulo aqui de duas maneiras. Primeiro, ao trazer Paulo a Roma e ao fazê-lo prisioneiro em sua combinação inesperada de circunstância. Então, primeiramente, a gente vai ver que Lucas, ele pretende aqui nos deixar tão admirados quanto ele, com o salvo-conduto obtido por Paulo, que já estava lá para ser morto em Jerusalém, né? E Jesus havia dito, né, a ele em Jerusalém, lá Jesus dizendo para Paulo assim, ó, coragem, assim como você
testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Essas palavras estão lá em Atos 23, 11. E aí a gente vai ver que as circunstâncias aqui parecia indicar que isso seria impossível. Mas Paulo, arrastado para a prisão, ameaçado de morte, quase se afogou lá no Mediterrâneo, quase foi executado pelos soldados, foi picado por uma serpente. E aí a gente vai ver que por trás de todos esses incidentes havia uma ação de força demoníaca, né? Representado aí pelo o mar bravio, né? Tentando evitar Paulo realizar o propósito de Deus, o plano que Deus havia reservado para ele. Mas a gente vai ver que Deus impediu que o diabo obstruísse aí o seu plano, né? E a cena é empolgante, porque conseguira Paulo realizar o propósito de Deus, e ele vai conseguir, porque mesmo ele sendo preso em Jerusalém, porque ele pretendia ir para Roma, e ele queria ir o quê? Ele queria pregar o evangelho. Então peraí, olha o propósito, presta atenção no propósito. Paulo queria ir para Roma fazer o quê? Pregar o evangelho. Mas como que ele conseguiu isso? Sendo preso. A única saída era ser preso. E numa dessa, qualquer missionáriozinho Nutella por aí ia dizer: como assim, Senhor? O Senhor me chama para ser missionário lá em Roma e agora tem que ir como preso? Eu vou pregar para quem? E aí, se você ler o contexto, você vai ver que Paulo ganhou quase toda a guarda pretoriana de Roma. Enquanto estava na cadeia, escreveu cartas, pregou para as pessoas lá, converteu muita gente. E aí depois ele conseguiu um salvo-conduto para morar na sua própria casa. E dali ele pregava para muitas pessoas que iam até ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele te fez. Mas espera aí, deixa eu te dar um alerta. Não deixe que as circunstâncias adversas te faça perder a visão do propósito de Deus. Quem entendeu o que eu disse? Paulo é preso, Paulo quase morre no naufrágio, Paulo quase é morto pelos soldados que decidiu, não, ele vai, vamos matar ele, porque senão ele vai se soltar, vai sair nadando por aí. Depois ele chega lá na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa, não morre. Olha as circunstâncias, mas ele chegou no destino final, do qual Deus tinha falado para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Creia que Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Mas cuidado, porque o diabo vai se levantar com as circunstâncias para tentar fazer você não enxergar o plano de Deus na sua vida. Permanece firme, porque a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. O que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Quem entendeu o que eu disse?